como qualquer outro, as nossas contas continuam os mesmos saldos e extratos daquela mesma forma, não mudou nada, mas em compensação, a nossa esperança... Também nível nacional. E a manifestação que houve durante a Copa não se realizou com eleições. O que será que houve nesse meio tempo? No dia a dia, no país, no mundo, no mercado, onde for, a gente vai estar discutindo esse assunto aqui e colocando para vocês a nossa opinião. Boa noite, estamos aqui para mais um programa Observatório, todos os sábados, de 5 às 7 horas da noite. Ainda está acontecendo alguns atrasos, porque a gente está em fase de adaptação, algum dia ou outro a gente vive em Maricá, falta luz, a Ampla não tem essa ampla distribuição aqui pela cidade, então volta e meia tem um obstáculo ou outro, mas nós vamos continuar firmes na intenção de sempre passar o nosso posicionamento através desse programa Observatório. Mas é uma vergonha mesmo, né? A gente tem um probleminha da natureza, uma questão do tempo, você fica sem luz, você fica sem telefone, você fica sem os serviços básicos. Tudo é impressionante. Mas estamos aqui novamente, né? É verdade. Nosso bate-papo. E hoje o programa nós vamos falar sobre água. Diversas formas, várias coisas. Vai estar dividido em blocos, como vocês sempre sabem. Então, querendo falar conosco, entrar em contato, nosso e-mail ele é contato@maricaonline.com e você pode assistir os programas pelo site maricaonline.com. Vamos lá, Kátia, vamos começar a falar um pouco de água? Vamos sim. Ana, o que tem assustado um bocado, né? Essa questão da crise hídrica. A falta de água. A falta de água. Como pode o nosso país ser um país tão abençoado, né, em termos de recursos hídricos, a água mesmo, nós temos rios aí em todos os estados, e você saber que o sistema Cantareira em São Paulo está secando, o Rio Paraíba do Sul não está dando conta para o Rio de Janeiro, um governador afirma antes das eleições, como foi o caso de São Paulo, não sei se você chegou a ver essa parte, ele afirma que não vai haver racionamento. Não só houve racionamento, já estava acontecendo inclusive, tá? Algumas reportagens que estão saindo agora estão dando conta de que a vazão já estava diminuída há muito tempo, né? A vazão fornecida para as pessoas. E o nosso governador do Rio de Janeiro disse que o Rio está preparado. Não, pois eu sei lá, eu acompanho isso há muito tempo. Eu trabalho nesse meio. Exato. Você sabe que eu trabalho, né, com saneamento, eu sou diretora na Associação Brasileira de Higiene Sanitária e Ambiental, aqui do estado do Rio de Janeiro. Então a gente acompanha esse problema há bastante tempo. Então eu lembro que um ex-presidente até da Aves, né, isso ele comentou há uns 6 ou 7 anos atrás. A preocupação já era por causa da Copa e as Olimpíadas, né? Por quê? Nós só temos vamos dizer, um fornecedor de água para todo o estado, que é Guandu. E assim mesmo, quando a gente fala todo o estado, são alguns municípios. O restante, né, ele vai ter que ter uma produção própria. Você vê que aqui na região dos lagos já tem toda a questão da Prolagos, que tira do Juruçaíba. Então, cada um tem os seus lugares. Então, no caso do Guandu, é que fornece para a capital e algumas outras cidades de entorno à capital, né? E o que acontece? Se imagina o Guandu, que dá água para esse lugar todo, que vai para a Barra da Tijuca, para os lugares também de todo o município do Rio de Janeiro. Se alguém chegar um louco, terrorista, contaminar aquele negócio, jogar um antrax, qualquer coisa, nós não temos alternativas, nós não temos outra forma de ter água para a cidade. Então, falar que está tudo resolvido, está tudo pronto, não tem nada resolvido, não tem nada pronto. Entendeu? Quando a gente também vê, por exemplo, as pessoas acham normal falar,
nós vamos simplesmente fazer uma barragem, vamos alojar 900 famílias, como se isso fosse uma coisa comum. Vamos falar assim, Kátia, sai da tua casa que eu quero morar aí. Exatamente. Faz isso, né? Esquece a cultura, ou então esquece para toda a de tua você forma de vida. Exato. É uma agressão. É uma agressão. E detalhe, e que não vai ser capaz de suprir a demanda necessária. Na verdade, a oferta não vai ser nunca o suficiente para a demanda, do que é necessário àquela população. Então eu vejo essa crise sendo discutida há muito tempo e as pessoas continuam olhando com cara de paisagem. E eu falo que é o meu meio, falo isso com muita propriedade. Então quando a gente chega e ele fala assim, olha, isso aí é um problema, está tudo ótimo, o Rio de Janeiro não vai passar por esse problema, a gente vê também que já estamos começando, né? Santa Cecília como está. Né? A imagem que apareceu semana passada parecia só uma veiazinha passando bem seca, por sinal, de água naquele manancial. Uma coisa que assusta, apareceu esses dias nos jornais, né, nos telejornais, o estado da Lagoa Rodrigo de Freitas, uma lagoa, ela aparecendo, todo o entorno com lugares para pisar, você vê aquela parte parecia parte dela, que é do fundo, que está aflorando. Mas aí a gente tem um outro problema em relação à água. Todo mundo acha que a água vai beber porque vai represar e vai beber. Esquece que nós dependemos do quê? De cobertura, teto verde, de florestas, precisamos de absorção dessa água. Porque sempre teve época de seca. Sempre tem épocas de muitas chuvas. Como é que essa água vai ser segurada? Como é que o terreno vai absorver? Como é que a gente vai alimentar o lençol freático? Esses mananciais todos. Aí a pessoa fala, poxa, a lagoa nunca esteve tão seca. Como você está dizendo? Lógico, ela não está recebendo água de manancial nenhum. Entendeu? Com essa seca. E não está sendo devidamente cuidada. E vai acontecer. Isso é fato. Então, as pessoas falam assim, como se fosse um problema novo. Mas todo mundo chega na hora, não, desmata aquele negócio que eu quero um prédio, eu quero um shopping. Ai, não fala, Ana. Entendeu? Você viu a Marina da Glória agora? Nossa, o governador autorizou a derrubada de em torno de 300 árvores para poder ampliar a Marina da Glória. E nós estamos passando essa situação naturalmente. E faz diferença, Kátia. Entendeu? As pessoas acham que não. Hoje é o maior problema, por exemplo, problema não, solução de drenagem que é apresentada em todos esses lugares é a questão do reflorestamento. É uma coisa necessária. Nós fomos para Minas, né? Minas também está começando a surgir problemas com água. E olha que a maior parte de Minas, que, por exemplo, que eu participei, que eu fiz um trabalho ali, as cidades possuem suas próprias fontes, suas próprias minas de água, tem tudo isso. Mas a preocupação era tão grande, você vê que a seca está chegando no Rio de Janeiro, como é que se comporta o Paraíba do Sul? Primeiro ele nasce em São Paulo, então ele vai justamente no limite entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Aí ele justamente vai dividir até chegar São Francisco da Bapuana. Só que com isso, esse lado todo esquerdo, vamos dizer, a orla esquerda toda do Paraíba do Sul, recebe água que vem de Minas, vários rios. Muriaé, Doce, vários deles, todos eles vão e caminham para lá, naquele sentido. Né? Então o que acontece? Por isso que se a gente está com falta de água no Rio de Janeiro, significa que Minas também já está fragilizada. A água de Minas, né, aquela água que deveria estar correndo para cá, não está na mesma. Inclusive o governador disse que vai sobretaxar se houver uso a mais do que o padrão daquela família. Passou um pouquinho do uso, vai pagar taxa para conter o consumo excessivo. Mas isso sempre aconteceu. Agora eles as taxas fora também a redução de oferta, né? Mas, Kátia, isso sempre foi assim. Por exemplo, a taxa da SEDAI, né, que ela faz a cobrança nas casas, ela diz o seguinte, que, na verdade, como é que ela funciona? Quanto mais você usa, o teu valor unitário é maior. Então já funciona tem dessa forma. Cotas, se você passar daquela cota... Não, por exemplo, é mais ou menos isso. Se você usar até, vamos dizer, 1 litro, não é isso? Não é nessa medida. Mas vamos dizer, não vou falar pequeno, é R$1.
Se você usar 2 litros, já é R$1,50 e não R$2. Então, é uma medida assim que é feita, para realmente coibir. Desestimular. Desestimular o abuso da água, a pessoa pegar água que tem flúor e cloro, lavar o carro, porque o carro não tem problema de dente, né? O carro eu já vi as pessoas lavando a frente de casa. Pois é. Olha, não, eu não sou nada contra a pessoa querer fazer a volta e meia uma faxina, limpar sua calçada, mas não com essa água. Não, tem que ter uma outra alternativa. Água de reuso, né? Exatamente, exatamente. Só que dá trabalho. Não só água de reuso, água de reuso, mas a pessoa também pode o quê? Pegar água das chuvas, acumular para isso, entendeu? Utilizar de uma forma mais adequada. A gente teve uma chuva quarta-feira agora que acabou com tudo aqui, pelo menos na nossa área. Era tanta água. Ontem mesmo teve uma chuva tamanha aqui em Maricá. Então, quer dizer, acumular essa água é interessante para o momento que se precisa realmente limpar uma fachada, quer limpar a calçada, quer utilizar num equipamento, né? Vale a pena. Eu acho que a pessoa tem que começar a pensar sobre isso, entendeu? Porque você utilizar uma água, né, tem cloro, ela tem flúor, toda tratada, para fazer isso, é quase imoral. Isso mesmo. E a questão de você fazer a captação de água das chuvas é tão prático. Não é difícil, mas as pessoas têm assim, má vontade, eu não sei, eu não entendo bem. Nós estamos passando um momento delicado em que é preciso tomar atitudes, mas ficam um esperando pelo outro para tomar atitude. Eu não tomo atitude, mas o outro tem que tomar. Eu acho que ficam esperando ficar pior. Jogam culpas para o governo, né? Para quando o político efetivo for fazer alguma atitude, sair como um mártir. Só pode ser, como herói. Agora, tem um detalhe que você está esquecendo, que eu estou lembrando agora, e os grandes consumidores de água, as grandes indústrias. Pois é, essas os grandes não ficam sem água. Cervejarias, indústrias químicas. E aí? Não, eu vou te dar até um outro exemplo, e que serve para Maricá, que é o seguinte: os fazendeiros, agropecuária. Opa, muito bem. A irrigação. É necessário água. Entendeu? Todo mundo sabe que é necessário água, mas você, por exemplo, aqui em Maricá, por que o Rio Batiba recebe tanto, na verdade, a SEDAI recebe tão pouca água do Rio Batiba? Porque a maior parte já ficou nas fazendas de Maricá, para alimentação animal, para a questão de irrigação de plantas, para qualquer outra coisa, menos chegar ao fornecedor, ao consumo humano. Né? Bem, a gente vai encerrando esse bloco, mas nós vamos continuar com esse assunto, água, porque é importantíssimo. Nós temos muita coisa para falar sobre ele. Então, chamamos nossos comerciais, né? Até logo. Voltamos já. Boa tarde, retornando aqui no programa. Estamos falando sobre água hoje. Vem, Kátia, agora eu queria puxar um pouco e falar um pouco sobre a notícia que saiu hoje nos jornais sobre a questão da dessalinização. Estou vendo que existe muita falta de informação,
muita coisa. O que você pensou quando leu aquilo? O que você achou? Mariana, a impressão que eu tive foi a pior possível. É mesmo? Sinceramente, eu senti um cheiro de politicagem. Tá? Senti cheiro de politicagem. Você sabe que eu sou super a favor da dessalinização. Eu vejo o seguinte, qual é o meu pensamento? Por exemplo, criaram agora um mais novo celular, vamos assim dizer, né? Um que seja recarregável no celular, tudo mais. Hoje ele vai custar R$5.000, porque é tecnologia de ponta, é o que foi criado hoje. Daqui a 5 meses, ele está custando o quê? R$500, R$700, às vezes nem isso, até menos. Né? Cai sempre o preço, né? Cai sempre o preço e muito rápido desses produtos todos, porque a tecnologia está a todo momento mudando. Eu vejo a mesma coisa. Hoje, a dessalinização, ela, entre aspas, é cara. Mas ela, a longo prazo, também não é. Porque a manutenção não é tanta quanto outros sistemas. Você não tem tanta desapropriação como uma questão de uma barragem. Você tirar pessoas de sua própria casa. Você pega vamos dizer, um recurso da natureza que está lá 24 horas à disposição, que é o oceano. Ou então um aquífero que nem aqui em Maricá nós temos, todo mundo tem água de poço. A água é salobra. Ninguém tem água doce no nosso país. Exatamente. Você vai ter que dessalinizar também. É possível. Aquíferos de água salobra, porque o litoral todo nosso possui bastante desses bolsões. Não necessariamente pegar até água do mar, mas pegar dessas águas, como nós temos aqui. Trazê-la para a porta. E a única questão é que vai ser tratada, ela vai ser clareada, vai ser tirado o sal, vai ter o tratamento, porque a SEDAI ou qualquer outra concessionária que for servir a água para o Estado ou qualquer outro lugar do Brasil, tem que seguir a lei. E a lei diz que ela tem que ter o tratamento, tem que ter tal classe, tem que ter tudo efetivo para chegar ao público, aquela pessoa que vai beber aquela água. E outra coisa, era isso que eu queria me lembrar no outro bloco anterior, que eu não me lembrei, mas vou falar agora. As pessoas ainda têm aquela dúvida que podem pegar a água cinza, né? Que a gente chama água de reuso, e poder utilizar de qualquer forma. A coisa não é assim. O Estado, quando vê uma solução, ele vê para o Estado como um todo. Grandes municípios, outros lugares, outras localidades. Eles não veem, por exemplo, para Maricá. Realmente, para Maricá, talvez tenhamos outras soluções individuais, ainda que eu seja a favor da dessalinização, que eu acho que nós não ficaremos escravos e independentes de outras cidades para a nossa água. Ao mesmo tempo, nosso manancial aqui, nossa água subterrânea, talvez não fosse capaz de repor, né, com as chuvas, e a seca que a gente está, nem a lagoa consegue, quanto mais, às vezes, esses aquíferos. Mas a gente vê a pessoa falando, água de reuso. A cidade não pode utilizar, ela pode, vamos dizer, na verdade, o Estado pode impor que as cidades do seu Estado comecem a pensar nas próximas, vamos dizer, construções, no mobiliário público que for construir, você ter essa água de reuso. Mas não tem como você, por exemplo, mora no Rio de Janeiro, tem o seu prédio, toda aquela localidade já possui, vamos dizer, o seu sistema preparado. Exatamente. Como é que vai fazer utilizar a SEDAI, ou então vai ter um sistema de reuso ali? É muito difícil. Tem prédio que é antigo, não comporta esse tipo. E mesmo que consiga utilizar um sistema como esse, você não pode misturar com a água que você vai beber. Então você teria que ter 2 linhas caminhando juntas, saindo de 2 reservatórios juntos ao mesmo tempo. Ou seja, fazer uma instalação diferenciada. Imagina né? o custo disso. Exato. Então, por isso que eu acho que às vezes a dessalinização não é uma coisa tão ruim. Porque o processo conjunto de várias outras coisas vai superar o valor financeiro, econômico disso, e muito pelo contrário, ela vai se tornar muito barata em relação e comparativo com esse sistema todo. Aí agora eu te pergunto, pelo seu conhecimento, Ana, você acha que nós temos capacidade aqui no Brasil de produzir essa dessalinização? Eu conheço empresas, efetivamente, no Brasil, que já fazem, que são, vamos dizer, conhecedoras desse processo. Isso é um espetáculo, seria Pois uma solução então muito existe. viável. Tanto é que o plano de saneamento de Maricá vai contemplar essa solução. Que ótimo. É interessantíssimo. Isso, É interessantíssimo. nós. Entendeu? Por quê? Senão a gente vai estar... As alternativas que a gente tem o quê? Realmente vir de Cachoeira de Macacu,
Às custas de quê? Ou de quem? Ou de quais famílias? De que forma? Se um dia também a cidade resolver fechar as coisas, a gente para de receber, não é assim? Interessante, como envolve, né? Você está falando coisas que naturalmente se abre vários a torneira, abre-se a torneira Acha e que acha que a fonte é a sua torneira. Você nunca imagina o que está por trás, a história toda, até questões de guerras, né? Outros países que dominam territórios porque não tem água e não tem assim, a natureza favorável para aquelas vidas e acabam ocorrendo os problemas. A maior, vamos dizer, a guerra mais antiga sempre foi pela água, porque a gente vê na Palestina, sempre foi a razão primeira é as terras com água. Então, isso sempre foi detalhe, não só a questão da água, mas como também a fronteira, né? Você para o mar, porque é onde você entra e sai com liberdade, que é sempre o mar. Então, você sempre vai estar relacionado a essas guerras também com água. Sempre estiveram, a nossa história da humanidade sempre estiveram. Você vê quando vizinhos de fazendeiros brigam quando o gado vai comer na coisa por causa da água. Entendeu? Isso tudo envolve. Por mais que o homem tenha altas tecnologias, mas a questão básica de água é vida, né? A água não tem jeito. Eu entendo o seguinte, outro dia me perguntaram, Ana Paula, o que você acha que a Agenda 21 de Maricá deve priorizar para a questão da implementação do PRDS? Aí eu falei assim, olha, entre os municípios do Leste, Maricá é a única cidade que não tem nada do PRDS feito. Nada. Então, para Maricá... Não cumpriu etapa alguma? Alguma. Nossa. Mas nas outras já estão, ou da metade para cima, algumas já completaram, do Leste, tá? E o que acontece? O que você daria como prioridade? Eu falei, primeiro é fazer o PRDS. Ah, mas não tem um tema, sei lá, mobilidade urbana, água, saneamento. Eu falei assim, bem, o PRDS, no caso, para a Agenda 21 defender isso na reunião, eu acho muito vago o saneamento, até porque é uma obrigação do Estado o saneamento. O plano de saneamento já está acontecendo aqui, então vou ver soluções, inclusive com questões financeiras. Então, contar com esse recurso para essa finalidade é uma sobreposição de esforços. Você está dando recurso para o mesmo objeto. O que já está sendo feito. O que já está sendo feito. Então, eu acho que até que não seria essa a questão. A gente tem que lembrar que o PAC 2 já fez uma parte da parte de esgotamento sanitário, né? A parte da contrapartida da Petrobras, por ela estar impactando o Maricá de alguma forma pelo Comperj, não pelo emissário, tá? Não é uma medida compensatória pelo emissário de Itaipuaçu, que isso tem que ficar bem claro, que não é uma contrapartida, é do impacto do Comperj na região, não pelo outro emissário. Maricá já está recebendo muito dinheiro em relação a isso, né? E a gente tem que lembrar que o dinheiro dos royalties também serve para quê? Para o saneamento. Então, quando eu vejo a questão da Agenda 21 me perguntando isso, eu falo, implementar o PRDS de uma forma como um todo. E eu vou chegar à água por uma grande razão. Nós podemos ter a água chegando na nossa casa com maior tranquilidade, né? Mas se a gente não tiver ar para respirar, a gente vai morrer da mesma forma. Ou morre afogado ou morre sem ar. Ou se a gente não tiver comida, a gente vai morrer da mesma forma. Então não adianta a gente priorizar coisas básicas da sobrevivência. Não tem. Então a gente manter nossas florestas, nossas matas, é prioridade, porque ela que vai absorver água, ela que vai nos dar a água para nós bebermos, né, no final, beber ou utilizar, é ela que vai alimentar a nossa lagoa, é isso, é através daquilo, é ela que vai segurar vamos dizer, a orla dos rios para que também não tenha outro tipo de problema. Aquela mata ciliar é importantíssima e está sendo retirada em todos os lugares. E é justamente essa mata que mantém a nascente. As nascentes, elas estão ali, escondidinhas. Se você desmatar, a tendência é secar. A tendência entendeu? É secar. Então, e os rios aéreos também, né? Exatamente. Desmatando, nós não temos os rios aéreos, que vem em forma de chuva, aquela umidade, que está sempre abastecendo os nossos mananciais. E as pessoas têm que entender que existe uma logística natural para isso.
O homem, desde que, vamos dizer, se tornou racional, criando fogo, depois a roda, ele resolveu influir na natureza. Mas até que ponto a gente não vai estar se afetando? Com certeza. Se atrapalhando. Uma coisa que incomoda bastante nas grandes capitais é o processo total de impermeabilização. É uma coisa absurda. É cimento, asfalto. Entende? Você tira uma árvore para poder você asfaltar, para você tampar. E aquela árvore que estava ali numa avenida, ou várias árvores, elas fazem falta, fazem uma diferença muito grande. Como aconteceu esse problema que eu li sobre o nosso governador, que autorizou o corte das 300 árvores da Marina da Glória, e também aqui para a gente, no Porto de Japoné. Árvores que fazem parte do meio, como é que a gente fala? Você deve ter uma propriedade melhor do que eu para explicar. Mata Atlântica. Do bioma Mata Atlântica. Pronto. Aí foi autorizado para tirar. E aí? Aí depois reclama de quê? Não, imagina, entendeu? Que não aconteça o porto. Mas foi autorizado a retirada daquilo. É sem contexto. A transformação de um porto particular numa questão de utilidade pública. Aquilo foi um absurdo. O que está acontecendo vamos dizer, logo depois das eleições, logo no início do governo, agora, justamente a facilidade, a viabilização, né, desses empreendimentos sem uma justificativa. Sei lá, para mim não existe justificativa. E que você pode observar que não são, em nenhum momento, de utilidade pública. Em que vai trazer benefício para o ser humano? Não tem como. Até o momento, ninguém me convence. Kátia, a gente vai continuar essa conversa logo depois dos nossos comerciais. Ok. Tá? Boa tarde. Estamos de volta com o programa Observatório, todo sábado, a partir das 5 horas. Bem, Kátia, a gente estava falando do Porto, eu quero falar do Porto daqui a pouco. Antes eu quero falar mais um pouquinho sobre o que a gente falou ali no meio, sobre o plano de saneamento de Maricá. Sim, muito importante. Pois o que acontece? A gente estava falando sobre a água, veio essa questão do plano de saneamento. Eu acho que o plano de saneamento hoje, o que falta é a participação social. Vão ter audiências, vão ter tudo isso, mas acho que as pessoas deveriam estar preparadas. Então, vale lembrar que no Facebook tem, eu vou colocar o endereço aqui escrito, mas tem um grupo específico para discutir a questão do saneamento, isso. Aqui em Maricá. E detalhe, não é só sobre a água, é água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. E que vem ao encontro daquilo que você falou.
a gente vê todo mundo colocando asfalto em todo canto, cimentando tudo, entendeu? Nós não temos infiltração. E isso é um problema muito grande para a drenagem. Outro dia eu vendo um filme, foi Transcendência, se eu não me engano, e mostra o rapaz, o Johnny Depp, descendo ali, né, no carro, e você vê o piso do local que ele estava todo em paralelepípedo. E isso, se eu não me engano, aquilo foi na Europa, que era um prêmio, ele estava fazendo alguma coisa, ele deu a entender que ele não estava nos Estados Unidos, estava na Europa, e não tenho certeza se é dessa forma, mas eu vi que era paralelepípedo. E a gente é tão cri-cri com paralelepípedo, como se fosse coisa de submundo, de país subdesenvolvido, e não é. O paralelepípedo, e tem outros, você tem aquele intertravado, né, que é aqueles que parecem mais seriam revestimentos muito mais adequados, né? Adequados, porque eles justamente permitem que toda a água que chegue seja drenada, alimentando os lençóis, né? Mas sabe o que acontece com um piso como esse? Estraga com menos tempo. Então, você não tem que ter tanta empreiteiras fazendo hora, tantas metas para isso, entendeu? Você precisa renovar só de tempo em tempos. Então, é uma coisa de mais qualidade. E, em compensação, ele ainda absorve a água. Ele só que permite em compensação, né, amiga? Nós temos enchentes. Uma pequena chuva e você já vê São Paulo parada, você já vê o Rio de Janeiro parado, nossa Maricá parada, coisa que eu não observava. Eu estou aqui há 8 anos, já vou para 9, e eu não tinha notícia do centro de Maricá completamente cheio. No seu condomínio, você vai, eu acho muito legal a pavimentação que é feita. Chama-se escama de peixe. E eles ainda fizeram a parte ali, daquela parte com o canteiro no centro, todo. Exatamente. Permitindo que toda a água que chegue seja muito drenada, interessante. seja absorvida. Exatamente. E aqui em Maricá, eu acho que isso tem que ser observado, tem que ser falado, as pessoas têm que conhecer. Entendeu? E é uma coisa muito importante, a drenagem urbana para o saneamento. E tem um detalhe, quando eu tive aula, Ana, de planejamento e gestão de cidades, nós temos matérias pinceladas, né? Mobilidade, nós temos a arquitetura propriamente dita, nós temos o meio ambiente, tem um conjunto bem legal. Você tem uma fração do seu terreno que muita gente não respeita, que ela tem que ficar sem ser impermeabilizada. É verdade. Você tem que deixar justamente para proporcionar essa drenagem. Infiltração. Exatamente, infiltração. Você impermeabiliza uma parte, mas uma fração já é até, como se diz, uma fração padrão, de acordo com a metragem do seu terreno, precisa ficar ali. Olha, eu até sei que ter jardim... Mas as pessoas acabam tampando tudo, né? Pois é, eu, vamos dizer, o meu conhecimento, a minha vida, a minha vivência. Sei que jardim dá trabalho, grama dá trabalho, mas é muito importante você ter, principalmente também nos espaços públicos, espaços para isso. Tem que estar reservados, tem que estar preservados. Então, eu acho, minha sugestão, não sei, Kátia, quanto a você, mas acho que a gente poderia pensar até através do próprio nosso movimento Mulheres por Maricá, ou pela UBM, de também dar no momento de uma audiência pública nosso parecer, principalmente sobre essa questão de drenagem. Hoje eu fico muito preocupada com a drenagem, porque ela tem influído, vamos dizer, na vulnerabilidade da nossa lagoa, na questão do volume de água da lagoa. Tudo isso influi, porque vem a questão da mata ciliar, vem a questão do reflorestamento. Isso tudo está relacionado à drenagem. Entendeu? Inclusive a ocupação às margens da nossa lagoa. Então, por isso que eu quis resgatar esse assunto um pouquinho antes da gente mudar, né? Eu acho até, Ana, que como nós estamos fazendo também um movimento de esclarecimento, orientação, esses assuntos, hora e meia tem que faltar. Tem que ser conscientizado, porque as pessoas não veem importância. As pessoas veem somente quando o problema acontece. Só não sabem o porquê que aquele problema aconteceu. Minha rua enche e eu não posso chegar em casa e o Rio de Janeiro. Justamente por falta desses pequenos cuidados. Kátia, semana passada, alongando um pouco mais essa conversa, semana passada não, há 2 semanas atrás, fui procurada por várias pessoas por causa do problema da lagoa nossa. Então, está morrendo a lagoa, entendeu? A mortandade de peixe vai acontecer. A gente tem que lembrar o seguinte, a mortandade de peixe que vem acontecendo, como o Marcelo até Benevides falou com muita propriedade, há mais de 5 anos,
sempre recorrente, ela hoje se dá pelo espelho de água tão pequeno que nós temos, de 30 centímetros em muitos locais. E as pessoas falam assim, não, as pessoas estão jogando esgoto. Sim, esse é um problema, isso polui a lagoa, mas não é o que está ocasionando a mortandade de peixe. Está faltando água. O que está faltando é água. Aí o que acontece? Como é que funciona a lagoa? A lagoa tem aquele fundo de plantas mortas, de peixe morto, sedimentos, de matéria orgânica concentrada. Aí o que acontece? Um espelho d'água pequeno, a pessoa passa com jet ski, vai tomar banho, sacode, levanta aquilo. É o que acontece na Lagoa Rodrigo de Freitas de forma natural. Lá é o vento que mexe a lagoa, rebota a lagoa e levanta o fundo, levando para cima. Aqui não precisa do vento. Basta o jet ski, basta uma série de coisas que é proibido em algumas áreas. Nós conversamos sobre isso no programa anterior, né, da semana passada. E é justamente isso. Aquilo revolve o fundo e vai manter a mortandade de peixe. E eles falam, isso já está acontecendo há muito tempo, é a declaração do INEA, afirmada e averbada pelo IBAMA, entendeu? Em ocasião, aqui, em várias ocasiões, em Maricá. Então, é um problema sim a poluição, jogar esgoto nos rios, Não estou querendo dizer que isso não é um problema, é um problema. Mas nosso problema hoje de drenagem está efetivamente, na verdade, da lagoa está em drenagem. Então, a questão maior seria essa. Em drenagem. Então, vamos começar agora. Eu sei que a gente não vai conseguir acabar nesse bloco, acho que a gente vai ter um outro bloco, porque você falou também e lembrou muito bem da questão da Marina da Glória e logo puxou para o Porto de Jaconé, o decreto que aconteceu no dia 16 de janeiro, pelo nosso governador, podendo também desmatar aquela região para fins de implantação do Porto de Jaconé. Primeiro que, olha, parabéns, Pezão, está conseguindo acabar com as matas de todo o estado. Porque se for nesse processo, daí para mais. A gente está aqui conversando da importância. Pelo amor de Deus. De repente, um governante vai tomar uma atitude dessas que, através de força de decreto, acaba sendo cumprida. Pois é. Esse aqui veja os seus conceitos. O poder da caneta acaba trazendo o quê? A desgraça para um local. Não, e não é só isso. A gente está com problema de abastecimento no estado. A gente está querendo tirar mais plantas, mais árvores. Outro dia, eu ando no meio, Kátia, que tem muito engenheiro. E quando eu vejo que o engenheiro já passou acima, assim, sei lá, dos 60 anos, são pessoas que se acham consolidadas, pessoas que, base para qualquer problema, falam, o problema são os ambientalistas. A gente está, tipo assim, o problema da falta de água que nós estamos tendo é culpa dos ambientalistas, porque proíbe a construção de barragem, proíbe isso, aquilo, outro. Mas não é isso, não. Primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte, os projetos são uma porcaria. Entendeu? Você pegar o emissário do Comperj, ver erro de soma, coisa que criança aprende no CA, não é? Pelo amor de Deus. Que engenheiro é esse que não sabe fazer conta? Exatamente. Como é que vai estar o cálculo emissário do efluente químico do Comperj? Não teve uma questão também que foi pedido qual tipo de dejetos que sairiam? Nunca foi apresentado. Você não precisa saber. Então ele está querendo desmatar, desqualificar, vamos dizer, a natureza em detrimento de projetos, sei lá, como eu vou chamar? Ai, meu Deus. É que eu não posso. Falta de profissionalismo, pronto. Vamos dizer assim, é que é antiprofissional falar, porque eu fico boba. Eu vou mostrar a página para vocês aqui, o erro de conta que aconteceu no emissário submarino do Comperj. Isso tem que mostrar. Conta, e é conta de soma. Entendeu? É uma coisa assim absurda. Então, como é que calculou aquele emissário? Aí, se a gente entrar na questão técnica, vai pior ainda, que eles não fizeram os estudos, né, que tem que ser feito no mar, a questão das... Não fizeram. Não separaram 50 centímetros no mar de não sei quantos quilômetros. Aí fizeram estudo aqui numa caneca. Não, esse não fizeram, não. Do emissário não fizeram, não. Fizeram uma outra coisa para o emissário de efluente doméstico, não para o químico. Tem diferença, tá, meu povo? Porque seriam duas, a gente seria cortado por dois emissários, um em Itaipuaçu e o outro aqui na Barra de Maricá, na Rua Zero. Tá? Então, esse é de efluente doméstico e o outro do efluente químico. Mas então seria absurdos e absurdos. Nessa questão
Eu sei que a gente vai abordar mais sobre a questão, a gente vai entrar na questão do porto efetivo, mas discutindo um pouco mais disso, realmente devemos lembrar, e nós aqui, enquanto Mulheres por Maricá, Exatamente. enquanto UBM Maricá, que nós fazemos parte, a gente fala, Tesão reflete sobre suas atitudes, sobre o meio ambiente, sobre as nossas florestas, sobre as nossas matas, porque está sendo um contrassenso sobre a situação que a gente está tendo hoje de seca, esse tipo de atitude. Entendeu? Está sendo uma atitude sei lá, acho que é um tiro no pé que está acontecendo. É antivida, porque vai chegar um ponto, as pessoas esquecem que dinheiro não se come. Dinheiro não dá o ar, dinheiro não dá água, e aí você vai chegar a um ponto tal que você vai ter o dinheiro, você vai ter a sua riqueza, sim, mas você não vai ter como se manter para poder usufruir disso tudo. E antes de eu chamar os comerciais, só para lembrar, como você falou, realmente os grandes empresários, as empresas de cervejas, de refrigerante, continuam tendo água, enquanto a população não tem. Então é muito fácil sempre estar viabilizando projetos para esses empresários. Para os clientes. Eu acho que vale esse questionamento aí para as pessoas pensarem durante os comerciais, tá? Bem, Kátia, eu acho que agora a gente está voltando ao programa Observatório, né? É o último bloco. E vamos abordar um pouquinho, pelo menos, do Porto de Jaconé. Eu acho que, na verdade, a gente tem um programa inteiro para fazer sobre esse tema. E eu sugiro até que seja o próximo. Não, mas é muito bom. Sim. Que aí a Edna vai estar aqui. E a Edna vai estar aqui. Eu acho que ela vai ser ótima, porque ela é partícipe dessas movimentações do Porto de Jaconé. Exatamente. Mas acho que é importante a gente já falar um pouco agora, que já está havendo vamos dizer, um preparatório para a audiência pública, né? Vai haver uma manifestação no dia 10, né, em frente ao Palácio Guanabara, Ponto Porto. Então, acho que é uma coisa que vale a pena a gente abordar um pouquinho esse assunto do Que bom, vai ser dia 10 e a audiência pública aqui dia 24. Dia 24. De fevereiro. De fevereiro. E vai ter audiência também em Saquarema. Em Saquarema, dia 25. Porque Jaconé, para quem não sabe, é parte Maricá, pertence uma parte a Maricá e pertence a Saquarema. Não. Essa parte do Porto é só de Maricá. É só Maricá, né? O bairro que, coincidente, eles chamaram também de Jaconé em Saquarema. Em Saquarema. Mas o que acontece? A orla é a mesma. É como Copacabana Copacabana, não. Ipanema e Leblon. A praia é a mesma, é contínua. Mas você tem a divisão de bairros. Né? Aqui você é a mesma coisa, só que é Maricá e começa logo Saquarema. Então você tem a orla. Então aquele bairro tem que chamar da mesma. Entendi. Eu achei até interessante ter esses 2 dias de audiência. Não, olha, foi bom porque pelo seguinte, vai dar oportunidade de se discutir em Saquarema, ainda que eu não tenha visto no EIA a justificativa efetiva sobre o impacto de vizinhança. Não acho que o que tem a lei de justificativa seja o suficiente para isso.
Também não acho interessante certas coisas serem ditas aqui, porque é aquela questão, as pessoas estão preparadas, tanto é que eu acredito que após divulgarmos, quando a gente divulgou lá o Mulheres por Maricá, começou a divulgar que haveria as audiências, mas que estava com erro, não tinha saído no site do INEA, eles resolveram tirar desse mês, que seria o dia 28, teria sido semana passada, para ser agora dia 24, no mês que vem, para cumprir o prazo da publicação oficial pelo site do INEA. Quanto tempo, Aninha? 30 dias. 30 dias. 30 dias obrigatório, 15 obrigatório, 30 dias necessários para um porte de projeto como esse. Tá? Então, eles mudaram essa estratégia toda visando isso. Tá? Então, acredito que certas coisas não vale a gente discutir. Agora, vale a gente, sim, lembrar que o porto, ele é um porto particular, é um porto privado. Então, quando a gente vê na notícia a Pesam falando, olha, decreta que pode retirar das plantas porque aquilo é de utilidade pública, não é. Não será. Mas vai gerar emprego para Maricá. Não vai gerar, porque nós não temos mão de obra qualificada para trabalhar em obras tipo de porto. As pessoas nunca entendem isso, né? Não temos. Não adianta. Saquarema também não tem. Entendeu? Por sinal, a maior parte dos portos que estão sendo construídos pelo Brasil afora dependem de mão de obra estrangeira. Especializada para isso. E depois do porto, isso daí a gente está falando em fase de operários. E depois do porto pronto, aí que não tem mesmo. Que logística, essas outras coisas que da própria, vamos dizer, funcionamento do São porto. empresas terceirizadas, né? Ele vai querer tratar como condomínio. São empresas estrangeiras que certamente que vão lotear como se fosse um shopping. Exatamente. Aquilo, pegar cada uma área, um nicho e então vai empregar as pessoas do seu país. Porque todos os outros países, seja na Europa, em outros lugares, estão precisando também encaixar pessoas na área portuária. E onde para você ver, Maricá, quando né? teve aquela crise, há 2 anos atrás, em 2013, principalmente na Espanha, mas na Europa, a questão portuária, foi assinado na ocasião, eu acho que ainda está valendo, um convênio entre Brasil e Espanha, através do governo do Estado do Rio de Janeiro, tá? Na época era Sérgio Cabral, falando, se comprometendo a ter essa mão de obra nos nossos portos aqui dentro do Estado. Se isso estiver valendo, ainda não teremos empregos para os nossos brasileiros ou então fluminenses por esses decretos que já foram assinados em outra ocasião. Que isso não é divulgado, né? Pois fica tudo tão assim muito amplamente quieto. divulgado, né? Assim como a questão quando veio a China aqui no Brasil, ano passado, fechar aquele grande negócio, além do BRICS e tudo mais, tinha um grande negócio que era, tudo indica ser, além da questão da carne, né, de levar carne para lá e tudo mais, a questão do Porto de Jaconé, porque a empresa que estava relacionada é a CCCC, né, 46, né? E eles estiveram um bom tempo Muito por aqui. complicado, pois Estiveram um bom tempo por aqui. E é uma empresa predadora. Ela acaba com o meio ambiente. Se você estudar aonde ela passou, né, no mundo fazendo obras portuárias, eles comparam aquelas formigas que eles chegam em 15 minutos, enchem aquilo tudo, fica tudo pronto e vão embora, mas já deixaram todo aquele legado de devastação, Desastre, no caminho. E eles respondem. Tanto é que, se eu não me engano, eu posso até verificar, tem um banco mundial, é o Banco Mundial, desculpa, é o Banco Mundial, ele não oferece mais financiamento para onde essa empresa está. Nossa, chegou esse ponto? Chegou a esse ponto. Então, na verdade, está tudo muito fechado. A gente está falando de uma parte política dessa parte do Porto de Jaconé, que as pessoas não gostam muito de falar, mas ela existe, ela é presente, está nos jornais, está nos noticiários. E isso a gente tem que conversar mais sobre isso. Então, a partir desse assunto que aconteceu, lá em Saquarema, existe o Comitê da Bacia do Saquarema, lá de São João, com o subcomitê de Saquarema, e eles devem combinar uma reunião desse grupo temático que se abriu só para a discussão do Porto, nessa semana do Carnaval. Então, essa semana do Carnaval, que antecede justamente a audiência pública, vão ter uma série de acontecimentos. A gente tem que ficar muito atento,
porque vai ter muito desfile, muita distração, muitos fogos. Nossa, como né? sempre, né? Eu sempre me lembro daquela história daquela que sequestrou a criança, daquela novela, lembra? E tinha um caso verdadeiro, que um menino, que acho que era João Hélio, né? O menino tinha sido sequestrado por uma mulher. Né? Então ele conhecia ela como mãe, mas não conhecia a verdadeira mãe, que ficou a vida inteira procurando o filho. Sim. João Hélio, eu não lembro. Não lembro do nome da criança, não, mas era... Não, João Hélio era aquele menino que foi decapitado. Dos bandidos, foi o assalto que ele foi arrastado. João Hélio foi exatamente, arrastado. O nome não é esse, mas houve esse caso em que ele conhecia a mãe falsa, né? A sequestradora como mãe. O nome dela era Vera, né? Vera, isso mesmo. Eu não me lembro sobre o nome, mas não lembro o nome do menino, nem se lembro que teve a novela. Mas se você lembrar o caso do menino específico, ele foi sequestrado por essa senhora às vésperas do carnaval. E todo o caso foi abafado pelo carnaval. Pedrinho, aqui a produção está me lembrando que o nome do caso, o nome do menino é Pedrinho. Né? Por isso teve essa pausa de meditação aqui. Mas é o caso do Pedrinho. E o que acontece? E foi tudo abafado por causa do carnaval, então se perdeu. Então, todo mundo fique bem atento, porque durante esse período do carnaval, sobre essa questão do porto, vai acontecer muita coisa, a partir do dia 10. Então, vai ter essa manifestação em frente ao Palácio Guanabara, né, que vai acontecer, vamos dizer, é bom que esse programa vai aparecer na semana que antecede justamente isso. Né? Então, do dia 10. E fiquemos mais atentos, né? Para poder questionar, reclamar. E vai ser uma manifestação escreva de jornal, façam manifestações. Tem sempre um jeitinho da gente participar. Nós estamos aqui dando a nossa contribuição, né? Alertando. Sabe, Kátia, eu tenho refletido bastante que eu, como ambientalista, não estou falando como engenheira, não, estou falando como ambientalista. Eu passei a observar muito essas movimentações no mundo ambientais. Não existe movimentação ambiental lotada. Entendeu? Só as financiadas. Mas lotada não existe. Então, sempre serão poucos. Outro dia havia aquele filme Trusted. Você vê que são poucas pessoas, todo mundo com sua plaquinha no caminho do caminhão do lixo. Simples ali. Então, a gente tem que parar de cair na onda justamente desses empresários, porque eles querem menosprezar o movimento ou desqualificar o movimento, mas ele é legítimo. E todo mundo faz dessa mesma forma. A gente não tem o dinheiro deles para pagar advogado 24 horas por dia para nos defender. Nós somos voluntários, trabalhando fora do expediente para defender. Né? E lutamos contra esse problema político, porque eles são os financiadores das campanhas, as pessoas passam a dever compromisso com essas pessoas, com esses empresários, e a gente fica refém desse sistema. Aquele negócio, eu sou uma das que vou e vou ficar com minha plaquinha lá, muito bem, feliz, me lixando se eu vou ser sozinha ou se eu vou estar no meio de uma multidão. Entendeu? Mas eu vou fazer meu papel porque eu acredito que o porto para Maricá vai ser uma das piores problemas que vão acontecer na sociedade. Foi semana passada, um barco virou em Ponta Negra. Né? Pois é. Com essa virada, o barco derramou óleo. Pequenininho. Um barquinho, ele derramou óleo. Todo aquele trecho precisou ser interditado. Pois é. Agora, imagine se tiver um porto com essa proporção, porque pelo que a gente tem acesso, né, é um projeto grandioso. Ele vai falar, sabe o que tem o Stop Oil? Um projeto. Mas ele só esquece que é para dentro do porto. Esqueci desse detalhe. Entendeu? Aí dentro ele... Foi o mesmo que falou do calado também, entendeu? Sim, aí, você entendeu? Aí quer ter negócio... Quer dizer, o navio tem que estar lá dentro para acontecer ele já cai ali dentro. Mas e a gente sabe que esses navios, antes de entrar nos lugares, eles já saem despejando todo... Eu queria que você desse uma palhinha, sabe de quê? Vendo você falar com relação ao Porto de Japoné, o que temos ali que pode ser encerrado, os berçários, né? A questão das beach rocks. Olha, Kátia, é uma riqueza fabulosa. Realmente, eu acho que eu vou colocar
vamos dizer assim, entre as nossas falas, ou então por trás das nossas falas, várias coisas. As imagens do Beach Rocks, né? A questão das baleias, semana retrasada, tinha uma baleia lá, quer dizer, uma baleia não, uma família de baleias ali, né? Você vê que estava amamentando. Orca. Que é uma área muito rica. Era uma baleia orca, que é difícil estar nessa região onde elas estavam. Foi filmado. Mas eu vou entrar no pior problema que eu acho, que não é nem só a natureza em si, que é o problema social. Entendeu? Maricá, Jaconé, a parte de Saquarema, Jaconé, seja Maricá, seja de Saquarema, e todas essas duas cidades não estão preparadas para os impactos sociais. Essas pessoas que vêm de fora para cá, seja desde a obra, os operários, elas vão favelizar a região porque elas não têm condições de morar em outros lugares, elas vão favelizar. Vai aumentar a demanda do nosso hospital. Nosso hospital já não tem para os nossos. Eu não tinha nem pensado por esse aspecto agora. Mas você vê, comparando um lugar com o outro, converge. Né? Pois é, a criação do Comperj em Itaboraí, a prostituição, o aumento de uso de drogas, o alcoolismo, a favelização. Isso são doenças de saúde pública, tá? O alcoolismo, a prostituição, isso tudo hoje pela Universidade de Saneamento Básico, né, a ENSP, pela Escola Nacional de Saneamento Básico. Saúde Pública, de Saúde Pública, ela considera isso que são doenças de saúde pública. Então, esse alcoolismo, isso tudo vai acontecer, isso é fato. Até porque, se nós não temos profissão para trabalhar naquele empreendimento, a gente vai ter que dar o suporte para aquelas pessoas que irão trabalhar. Só que são pessoas que vêm de fora, sem um compromisso, sem conhecer o seu filho, sem conhecer a minha filha. Então, eles vêm aqui para o quê? Para usar, usufruir. Então, vai ter, sim, pedofilia, vai ter, sim, aumento de violência no caso de estupros e outros assaltos, drogas, aumenta, como aconteceu no Comperj, a gente vê acontecer isso direto. Como a gente mexe com isso diretamente, a violência contra a mulher, né? Também. A mulher é a maior vítima em termos de violência sexual nessa situação. Mas a mulher, enquanto aquela ente da família que vem cuidar dos seus filhos, que vem cuidar do marido, ela vai sofrer muito. Porque ela não vai ter outra opção. Ela só vai restar aquilo. E essas pessoas vão ser concorrentes nessas demandas públicas nossas, de serviços públicos. Entendeu? E além disso vai trazer esse descompromisso com a sociedade daqui. Você está me colocando numa posição até que dá para se pensar como predatória. Porque as pessoas vêm de fora, você vê, não é nem pessoa daqui, mas no que se abre, né? Gente, esse leque de oportunidades. Você imagina, o homem passa 45 dias no mar, a primeira coisa que ele vai chegar e procurar aqui? Não vou dizer mulher, vou dizer sexo, porque pode ser de mulher ou de homem, a gente não sabe ter o roxo da situação. Ninguém está discutindo isso. Mas ela procura sexo e bebida. Então, a quantidade de inferninhos que vão ser criados para essas pessoas, entendeu? E quando os nossos filhos a gente não sabe, vão estar nesses ambientes. Vão estar. Porque vai ser comum. Ou vai acreditar, não, todo mundo sempre falou assim, marinheiro tem uma mulher em cada porto. Né? Caixeiro viajante, nem está saindo, estou gaguejando. Caixeiro viajante. Viajante em cada cidade. Pô, é uma situação muito ruim. Essa história é conhecida. Será que ninguém aprende com a história? Não, Macaé mesmo. Você tem a Macaé, a maravilha dos olhos dos petroleiros, né, das empresas, e você tem dos empreendedores, dos donos, e você tem a Macaé, aquele submundo. Macaé se acabou, Macaé não é. Você tem uma Macaé e tem a outra. Separadas. Dos ricos e dos pobres. Vamos ver que vai ser. E é assim que vai acontecer em Maricá. E outra coisa, não tem gestão alguma que consiga manter esse controle. Não tem. Sabe por quê? As pessoas já se comprometeram tanto que elas têm que permitir certas coisas. Entendeu? Elas para estarem, para governarem, para estar ali, elas já se comprometeram tanto previamente. Exato, se mesmo tornaram sem poder. permissivas. Isso. Então elas depois não têm argumento para mudar esse cenário. Elas não conseguem. Isso é triste. Isso
Isso é triste, porque a gente fica refém desse sistema de cada vez mais. Né? É um caso, olha, é muito sério. Esse assunto a gente tem que continuar abordando, viu, Ana? Não, eu acho que o ponto a gente tem que falar bem, bastante. Temos, vamos dizer, essa história do movimento, desde 2012, que tem o movimento SOS Jacaré Portugal, nós temos muito material. Então vamos tentar, vamos ver se no próximo programa, junto com a Edna aqui, a gente grave e intercalar com aqueles vídeos que eu tenho, né? Que acho que se alguém já quiser ver, já estão no YouTube, mas a gente pode fazer um programa mais amplo sobre isso, com essa discussão. É muito importante. Talvez até pegar algumas outras entrevistas, colocar aqui, né? E ter esse debate, né, sobre o ponto. Eu falo, eu acho que a poluição vai ser grave, tá? Porque hoje o Maricá, ela poderia estar nos olhos dela concorrendo na Unesco para estar com os beach rocks, né? Protegido como patrimônio natural, né? Entretanto, não está. Mas eu vejo mais o problema social, que isso já está proporcionando à própria cidade, que vai proporcionar à cidade e a toda a vizinhança, que é esse impacto muito ruim desses empreendimentos grandes quando vem para essa cidade. Essa parte social é inevitável. É impressionante. Em todos os lugares que ocorrem grandes empreendimentos desse porte, que não visam a qualidade do ser humano, acontece a mesma coisa. Não é né? questão de não visar. A questão é a seguinte: todos esses empreendimentos muito grandes, você vê Cubatão, como é que é? Eles são devastadores, eles acabam. Depois a pessoa tem que reconstruir tudo. O Cubatão foi reconstruída. É uma loucura. Então a gente tinha que aprender com os próprios erros. mas o EIA, rima, está ótimo, está perfeito. Eu vou mais adiante, Kátia. A gente sempre fala assim, vocês que são ambientalistas são contra o desenvolvimento. O que é desenvolvimento para você, Kátia? Não é se tornar melhor? Sim. Não é deixar de fazer as coisas que a gente já sabe que é ruim. Você sabe que fumar é ruim, você vai fumar. Exatamente. Você tem diabetes, você vai comer doce? Nem pensar. Entendeu? Pois é, você vai trazer para cá indústrias que você já sabe que é ruim, você vai trazer, que já tem tecnologia melhor de energia, outro tipo de coisa para ser feita, para querer fazer tancagem ali na frente, levar petróleo, trazer petróleo. A gente sabe que o petróleo está devastando nessa questão do, vamos dizer, está devastando no sentido da ganância, né, de querer usá-lo enquanto ele existe, em detrimento de outras energias alternativas que são fabulosas. Desde Tesla, outro dia eu vi um programa também chamado Power, você viu ele? A gente estaria falando de celular em 1930, porque, vamos dizer, hoje é tudo passado por essas ondas, pela tecnologia ensaiada por ele em 1800 e alguma coisa. E ele foi sufocado por quem? Pela General Electric. Justamente pelo empreendedor, porque queria tender fios de cobre. E aí as instalações dele não precisavam de fio. Entendeu? Imagina você hoje ter uma casa com decoração, que você colocasse a lâmpada onde bem quer, a tomada. Você não precisa ter tomada. Você só ia colocar o objeto de iluminação, a câmera que você quer filmar, quer gravar. Não teria tido problema que nem ontem para gravar. Imagina você poder ter uma coisa dessa. Bem, eu acho que o desenvolvimento é isso, a gente ser melhor, buscar novas tecnologias. Sem muita destruição. Né? Sem muita destruição. Eu acho que já está no nosso horário, Kátia. Rapidinho. É verdade. Foi um dia bom. Eu acho que a gente tem que voltar nesse assunto todo. Eu também acho. Semana que vem a gente está retornando. Kátia, quer dar alguma mensagem final? Quer falar alguma coisa agora nesse finalzinho? Quero agradecer, né? Realmente o programa foi muito gostoso. A gente tem que voltar a conscientizar. O nosso papel como cidadãos é esse: conscientização, orientação. E vocês tendo dúvidas, entrem em contato com a gente, né? Através do nosso e-mail, contato@maricauonline.com. Deixem recadinhos para nós na página www.maricauonline.com. Né, Ana? Assistam o programa, conversem com a gente, eu acho que vai ser legal. E dentro do que conversamos aqui, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa um questionamento, a gente vai caçar. A gente vai procurar para responder a vocês. A gente já pode até dizer de antemão, no último programa nós tivemos um comentário, inclusive lá na própria página do Maricá Online,
E pronto, nós estamos tentando melhorar, acho que e vamos utilizar todas essas dicas, inclusive sobre o próprio programa, é o programa piloto. Nós estamos começando agora. Então, queríamos nos despedir, né, e até o próximo sábado. Até o próximo.